Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Seja bem-vindo ao Café com Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja plena na sua vida e que você a cada dia possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Amém? Shalom. Deus te abençoe nessa manhã. Amém? Mais uma oportunidade de nós estarmos juntos nesse momento tão especial desse devocional que é o Café com Palavra. Amém? Vamos orar. Você ora daí, eu daqui, ligados nesse momento de fé. Vamos estar juntos nesse momento de fé. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Diante de Ti, Senhor, colocamos todo esse projeto chamado Café com Palavra, Deus, para que vidas sejam abençoadas, Deus, para que vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, e o Teu nome seja exaltado, honrado e glorificado na vida de cada pessoa, Senhor. Que, oh meu Deus, que passe a ter o entendimento da necessidade de Te servir, de ser Teu filho, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós clamamos a Ti. Desde já, Senhor, colocamos todos os pedidos de oração em Tuas mãos, ó Pai, todo o clamor do Teu povo, meu Deus, meu Pai. Senhor, e do alto, creio, Senhor, do Teu trono eu sei que vem a resposta. Senhor, da Tua presença, Senhor, eu sei que vem cura, milagre, restauração, salvação, libertação, Senhor, na vida do Teu povo, na vida daqueles que se chamam pelo Teu nome. Meu Deus, que haja conversão, ó Pai, conversão a Ti, que haja entrega a Ti, Senhor, de vidas, ó Pai, o controle, que Jesus seja o Senhor da vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oramos por cada pedido, por cada clamor e agradecendo, Senhor, porque sei que somente em Ti, Senhor, e somente através de Ti, Senhor, nós podemos, ó Pai, alcançar misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, seja bem-vindo, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo também. Vamos beber o nosso cafezinho, clamar o nosso café a Deus, né? Aleluia! Hoje eu quero trazer um texto para você. Continuamos com a nossa série de palavras, né? Que diz como alcançar nosso devocional, como melhorar uma vida espiritual, como melhorar a sua vida espiritual. E dentro do tema dessa semana nós já falamos sobre a prática da palavra, a prática da oração, e agora nós vamos falar sobre a prática da confissão. Pastor, nós temos que confessar? Sim, todo dia nós pecamos, todo dia nós cometemos erros, e precisamos ter essa disposição, mas que não fique algo assim metódico e religioso, mas que seja algo que venha do profundo da alma, do profundo do nosso ser, com entendimento que erramos, que falhamos, que frustramos, né, vamos dizer assim, frustramos aquilo que Deus tem sobre nós. Amém? Lá no Salmo 51, no versículo 1 até o 13 está escrito assim, ó: por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da Tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei, somente contra Ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, eu tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que Tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria
Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Tremendo, né? O salmo de Davi, diante de algo que ele tinha cometido, diante de um pecado. E esse salmo é como se fosse a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dentro da questão de confissão de pecados. Por que eu devo confessar? Você pecou? Você tem pecado? Você tem falhado diante daquilo que Deus propôs? Pois é. No Salmo 32, versículo 1, está escrito assim: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Então, a questão de confessar pecado é porque nós também temos uma tendência de ser mal, de praticar a maldade, seja ela com ato, com pensamento, com atitudes, com palavras. Nós constantemente estamos errando. Aí eu leio a palavra, medito na palavra, eu oro, mas não confesso. Então, vai se perdendo o sentido. Como nós estamos falando sobre como melhorar minha vida espiritual, como melhorar a sua vida espiritual, nós também temos que falar sobre a questão de confessar os nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, lá no versículo 9, fala assim: ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, toda e qualquer injustiça. Porque nós somos o resultado daquilo que nós semeamos. Se eu semeio maldade, eu vou colher maldade. No mesmo livro, em 1 João, só que lá no capítulo 2, no versículo 1, 2, está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Está vendo como é que é importante nós termos um posicionamento, primeiro de reconhecer que erramos. Porque infelizmente tem gente que não reconhece que erra. Não, eu falei mal do irmão, é normal. E a normalidade na nossa vida muitas vezes tem nos distanciado. E existe um caminho da felicidade. Só mesmo fala assim: para que eu volte a ser feliz, tenha alegria. Existe um caminho da felicidade. Eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que chegar com mãos limpas. Mãos limpas. Neemias, no capítulo 1, lá no versículo 6 e 7, está escrito assim: ó, esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de noite,
pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Olha só. Então Deus, Jesus, ele nos ensinou. E nós precisamos estar atento àquilo que Jesus ensinou. 2 Samuel, lá no capítulo 12, no versículo 13. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E não disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Também disse Natã a Davi, né? Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Existe um caminho de morte que não é o de vida que Jesus estabeleceu para nós, e muitas vezes nós temos andado mais no caminho de morte do que no caminho de vida. Mais vivendo o pecado como algo normal, corriqueiro. E às vezes já está tão impregnado em nós que a gente não tem a consciência do que tem feito. Ou se tem, deixamos de lado. Deixamos os estatutos, os ensinamentos, as ordenanças que o Senhor estabeleceu. Então, dentro da caminhada cristã, todos tropeçamos e nos sujamos de novo com o pecado. Não, eu não peco. Eu sou inerrável, eu não erro. Será? Como voltar ao prumo? Então, nós precisamos, ao tempo todo, estar no prumo do Senhor. Passando por esse prumo, para estarmos exatamente de acordo com como Ele deixou, alinhado à sua vontade. Como retornar o caminho e como retomar o caminho da santidade proposto por Deus. Então, o caminho, um dos caminhos é a confissão verdadeira. Porque a confissão, ela remove a crise provocada pelo pecado e restaura novamente a comunhão perdida ou arranhada. E a comprovação de sua eficácia depende da fé que nós sentimos, que nós verdadeiramente temos. Por meio de uma contínua confissão, contínua, de qualquer transgressão, de qualquer omissão. De qualquer omissão. Quando eu me omito também, eu estou pecando. Então, a proposta é manter uma higiene da alma. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que as nossas mãos estão, às vezes até perdendo a oleosidade natural de tanto álcool gel, com medo. Estamos nos higienizando com medo de uma pandemia, mas muitas vezes, de um vírus, perdão, mas muitas vezes não tem higienizado a nossa alma, com medo de perder a salvação. Então, antes de higienizar somente as mãos, porque tem medo de pegar um vírus e vir a morrer, nós também devemos higienizar a nossa alma, para que não venhamos estar acometido, afundado no pecado e perder a salvação. Vocês estão entendendo? Então é importante, pastor, nossa, como é importante falar sobre isso, meu querido e minha querida irmã. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor sobrenatural, Ele sempre está atento. Vejamos aqui Neemias falando: teus ouvidos, Senhor, não estejam distantes para não ouvir o meu clamor. E quando nós quebramos todo o nível de malignidade, o diabo ele perde força e controle sobre ações na nossa vida. E aí a gente passa a entender porque muitas coisas não estão acontecendo até de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, que muitas coisas são legítimas. Muitos dos nossos clamores, das nossas orações, dos nossos pedidos a Deus são legítimos, porque nós somos filhos e como filhos o Senhor legitima
o nosso pedido, mesmo quando até, querido, olha só o perigo que eu vou dizer, quando a gente não ora conforme a gente deve orar, mas o Senhor nos olha do seu trono e fala, meu filho amado, minha filha amada, existe uma alegria, um prazer maior de Deus nos abençoar, para que você entenda, você já é abençoado. Mas o pecado, transgressões, formam uma barreira entre nós e o nosso Deus, porque Ele é santo. Então aquele que se aproxima dele deve também ser santo. Amém, queridos? Mas pastor, todo dia eu tenho que fazer isso. Oh, meu querido, minha querida, todo dia. Senhor, eu confesso meus pecados diante de Deus. Nós temos uma grande dificuldade de reconhecer que somos errados. Porque muitas vezes assumimos uma postura de exatidão que não é a correta. Semana eu ouvi uma frase, nós aconselhando uma pessoa, eu mais um grupo de irmãos, e o irmão falou assim, você tem que admitir que você é fraco, para que o pecado perca força na tua vida, e Deus estabeleça como força. Ele é a nossa força, Ele é o nosso lugar seguro, o Senhor. Amém, queridos? Então, a confissão de pecados é uma bênção, é um direito nosso, ortogado pelo próprio Deus, para uso contínuo, até a volta do Senhor. E a nossa glorificação, sim, a nossa glorificação. Porque podemos afirmar que a confissão é um direito. Está escrito em 1 João, o qual nós lemos, né? 1 João, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhos, essas coisas vos escrevo. Nós não podemos esquecer que nós temos um advogado. É preciso tomar cuidado com a confissão formal, aquela vaga, baseada em chavões, quase sempre desacompanhada de convicção real de pecado. É outro ingrediente indispensável. O arrependimento, a confissão, ela deve ser consciente, precisa. Nós muitas vezes temos dificuldade de confessar. Não sabemos exatamente o que declarar diante de Deus. Ah, mas onde é que eu errei? Será que eu errei? Onde é que eu pequei? Onde é que eu falhei? Com a ajuda de tudo que nós estamos ensinando aqui para você, faça uma relação daquilo que podemos e devemos confessar a Deus. Levítico capítulo 5, versículo 5 está escrito assim, ó, será pois que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou? Será? No versículo 3 do Salmo, qual nós lemos, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Romanos, lá no capítulo 7, do versículo 18 ao 21, está escrito assim, ó, porque eu sei quem em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha só, bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo ensinando aqui. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Até parece que é um discurso um pouco yin yang do apóstolo Paulo, mas não é o entendimento correto de que muitas vezes aquilo que nós queremos fazer como bem não é bem, é mal. E quando eu faço mal, eu peco diante de Deus, diante de pessoas. E eu preciso reconhecer exatamente esse mal, para que ele seja expurgado dentro do meu comportamento, da minha atitude. Por quê? Porque existem obstáculos que atrasam ou impedem a prática da confissão. O orgulho, a consciência endurecida, que leva ao cinismo, o medo de pecar outra vez. Então, o pecador admite que pecou, mas já cometeu o mesmo pecado outras vezes e não está suficientemente seguro que não cometerás mais.
preferindo não confessar a reincidência. E a falta de uma noção correta do que é pecado. Identifique esses obstáculos na sua vida. Identifique. Identifique tudo aquilo que é obstáculo. O fariseu, quando estava orando, ele identificava os obstáculos. A indiferença do povo de Israel em relação ao próprio Deus é a identificação de pecado. E aí eu pergunto, como está você diante da obra do Senhor, de tudo que Deus planejou? Você anda indiferente? Porque quando eu olho somente para mim em relação à obra de Deus, dos benefícios que o Senhor traz para mim, eu também estou pecando. Porque a Bíblia manda eu olhar para o outro, pela nação. Se você não ora pela sua nação, pelas lideranças, também está errando, porque a Bíblia me ordena a orar, a clamar por Israel. Vocês estão entendendo? Então é simples a gente entender o que é pecado. É simples. Assim como a febre indica a existência de algo errado no nosso corpo, a normalidade no organismo, Deus coloca alguns alarmes para levar o pecador à prática da confissão. A prática da confissão ela deve ser uma arte e deve se apresentar constantemente diante de Deus. Senhor, hoje eu pensei algo que não deveria pensar. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Senhor, hoje eu olhei de uma forma que eu não deveria olhar. Adulterou. Senhor, hoje eu falei mal de alguém que não deveria ter falado, porque da nossa boca não é para proceder isso. Pequei. E olha que às vezes a gente tem que pedir perdão para as pessoas. Então é uma arte de apresentar-se diariamente e declarar culpado de pecados pessoais, pela uma boa consciência, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, com o propósito de obter perdão e purificação mediante a obra de Jesus Cristo. Devemos fazer confissão específica de pecado cometido. Inveja. Você já invejou alguém? Uma vez uma pessoa falou para mim assim: olha, Cássio, eu tenho uma inveja santa de você. Eu falei: meu Deus, inveja santa, né? Difamação, dificuldade de perdoar, ansiedade, irritação, palavra impiedosa, egoísmo, soberba, negligência devocional, falta de amor, maltrato dispensado a cônjuge, aos filhos, incredulidade e assim por diante. Eu sei que às vezes a gente não tinha observado para todas essas questões, mas eu creio naquilo que Deus ele pode fazer na sua vida e na minha vida. Desculpe, hoje eu passei um pouco do horário, mas é porque esse tema exige isso. Que Deus te abençoe, que Deus traga graça, que você seja ricamente abençoado, tenha sido ricamente abençoado com esse ensino, com esse estudo, com essa palavra. Eu não vim aqui apontar erro de você, porque eu também sou pecador, mas eu vim nos alertar, porque a palavra ela é como uma espada de dois gumes. Vim nos alertar. Se nós queremos uma sociedade mais justa, se nós queremos uma vida mais santa diante de Deus, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que orar, mas eu também tenho que admitir, eu tenho que confessar. Amém? O Senhor te chamou para ser luz e sal nessa terra. Ser luz e sal te diz algo? Pare de olhar para aquilo que você cometeu como pecado. Olhe para o Senhor que perdoa os nossos pecados. Ele vai nos purificar, porque Ele tem um amor sobrenatural sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso. E até às 19h30, onde nós estaremos com o nosso culto de ensino da palavra, trazendo uma liberação de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Reúna a tua casa, reúna a tua família. Amém? Reúna a tua família. Eu queria te pedir que toda vez que você participar do Café com Palavra, põe um joinha, um coração, só para me identificar melhor depois. Porque o mês que vem nós vamos estar sorteando uma caneca para aquele que não faltar um dia. Se faltou um dia, desiste. Participa, mas não vai ganhar, não entra no sorteio. Amém? É assim. E que Deus abençoe, que Deus traga graça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Fique com Deus.